Boa tarde, boa noite para a galera do Tribuna Tricolor que nos acompanha hoje. E boa noite para o Rafa, que está em Londres. Para o Boa Roberto, noite. bom dia, boa tarde, que está em Connecticut, na costa oeste, perto ali de Nova York. É um prazer tê-los aqui. A gente estava tentando combinar faz muito tempo, né? Mas um em Londres, um na costa oeste americana, outro no centro. Demorou, mas não conseguimos, né? Então, é um É, mas prazer. Quero mandar só um abraço rápido para o Portuga, para o Rafa, para o Rodrigo, para o Fábio. Abraço para vocês. Próximo programa vai ser o pós-jogo São Paulo e Água Benta, Água Fria, não sei o nome daquele Água troço. Santa. Sei lá, Água Sé. Então, o Rafa e o Roberto fazem parte comigo de um movimento chamado SPFC, São Paulo Futebol Clube Mundo, que é uma união das torcidas que moram fora do Brasil. Então, o Rafa é SPFC UK, né? É UK o seu, né? SPFC, o que é. O Então, Roberto é SPFC Connecticut. Como sabem, eu SPFC Texas. Tem gente na Austrália, na Espanha, em Dublin, Dublin. Rafa, você conhece Portugal. melhor, né? Como é que. E tem o Temos. projeto Sócio Torcedor Internacional que foi passado para o clube, inclusive, né? Então, a gente montou um projeto, né? Sócio Torcedor Internacional, foi entregue pro próximo candidato, né? Do Júlio Casares, entreguei na mão dele o projeto. Não tive a oportunidade de entregar na mão do Lugano, porque o Lugano esse dia não estava disponível, mas entreguei para a mão do Casares. E independente de quem for o próximo presidente de São Paulo, né, vai ser levado adiante porque, né, o Casares se interessou muito pelo projeto, não em termos financeiros para o clube, porque nós somos uma minoria, né, mas em termos de divulgação da instituição São Paulo Futebol Clube no mundo. Então nós temos, né, três, né, nos Estados Unidos, né, que é o Texas, Connecticut e Nova York. E tem o Temos, Toronto, o Dan. Abraço pro Dan. Tá lá em tem Toronto lá também. Tem o Lisboa, né, que é lá em Portugal. Temos lá em Valência, né, da Espanha. Temos aqui em Londres, né, comigo. E temos Dublin, lá na Irlanda. E na Austrália, que é uma das maiores, né, desde o começo. Foi a principal, depois veio Dublin e assim por diante. É, o projeto foi muito bem estruturado, né, pelo nosso grupo. E muito bem apresentado. E o Júlio Casares se interessou muito, realmente, ele fez algumas propostas e falou se for levado adiante pelo clube, ele quer ter uma reunião com todos nós lá na sede de São Paulo para a gente estruturar isso aí bem melhor. Então, seria muito bacana. Parabéns para você, Rafa, que foi o cara que por trás disso tudo aí. E falando um pouquinho, porque a gente tá longe, a gente sofre, acho que a gente sofre mais até do que o pessoal que tá no Brasil. Não é brincadeira. Acho que vocês dois vão concordar comigo. Verdade, verdade. Porque a distância não dá nem para ir no Morumbi xingar. Quando mas é realmente porque tá longe, é difícil de assistir. é, Eu paro Fora o tudo que eu fuso tô fazendo. horário, né? O fuso horário também, Fuso pelo menos horário para você, para então pior você é ainda, mais né? fácil, né? Com um pouco menos, mas para mim são 4 horas de diferença, né? Para a Austrália lá que são 13 horas de diferença. Então, impossível praticamente, né? Jogos 9, 10 horas da noite no Brasil, pra gente é 1 hora da manhã, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, inclusive, embora eu faço de tudo para assistir, né? Porque não dá para deixar, mas Não, eu não consigo largar também, nem nessa fase não vai largar. desgraçada. Quanto Mas, pior, tá pior. Mas eu. Tanto é que a gente criou o canal, né? Tribuna sim, Tricolor, porque é pra... por causa dessa fase a gente tem que falar, né? E outra coisa que a gente, não sei você, Roberto, em Connecticut, se você tem mais acesso, mas para comprar produto do São Paulo aqui é praticamente impossível. A Under Armour era fantástica, tinha um app, não sei se você chegou a ter, Roberto, o aplicativo da Eu comprei muita Under coisa Armour, no site deles. Eu entregava tenho em bastante casa. coisa da Under do, Armour aqui. do São Paulo. A Adidas não tem merda nenhuma, nada. a E Adidas a aqui Adidas é maior que. é fora, embora agora começou a aparecer alguma coisa da Adidas aqui de São Paulo, mas, assim, 4, 5 vezes mais do que o preço que a gente pagaria no Brasil, por exemplo. E realmente, assim, é uma peça só, embora do Flamengo tenha muita peça do Flamengo. Mas de São Paulo é uma peça só, ali no cantinho, escondido. Mas é reflexo da equipe. Tudo isso é reflexo da equipe, né? Embora eu ouvi de uma pessoa, né, que falou que o acordo São Paulo-Adidas não foi muito bem feito.
Também eu vi a mesma coisa. Nada bem feito. Deixou algumas coisas assim para trás, não foram bem anexadas em contrato. E, então, esse problema que, né, nós torcedores fora temos com a Adidas é um reflexo do contrato que foi feito com o São Paulo. Inclusive a parte financeira. O São Paulo não tem um valor fixo, é muito pequeno. A maior esmagadora parte do que o São Paulo recebe é baseado em royalty, em número de venda de camisa. E na atual situação, então a gente recebia um fixo muito maior da Under Armour, até da Penalty, que tem um cano também e tal. E aí fizeram esse contrato com a Adidas, e aí, enfim, o São Paulo não sai dessa. Todo mundo tem contrato melhor que o São Paulo em tudo. Eu verifiquei que o ano passado, de julho a dezembro de 2018, julho a dezembro de 2018, São Paulo ganhou 3,4 milhões da Adidas em royalties. Não é nada. E de janeiro de 2019 até setembro, outubro, se eu não me engano, foram 5,9 milhões, uma coisa assim. Então, quer dizer, é uma porcentagem mínima, né, pela equipe do São Paulo e pela torcida que tem. Paga 2, 3 meses de salário do Dani Alves. Nem isso, porque, né? Porque tem os descontos, essas coisas, né? Imposto. Tá feio. Eu tô comprando camisa em site chinês. Ah, é? Mas é o que o pessoal faz mesmo, infelizmente. Eu fui no Morumbi quando eu estava no Brasil, eu falava, né? Nossa, a loja da Adidas no Morumbi vai ser a maior, né? Fizeram todo aquele escarcéu. Uma merda, uma porcaria de loja. Sério? Nada. 4, 5 camisas ali, sabe, sem motivação nenhuma. Sabe? E não é loja da Adidas, é aquela loja Manto Santo, não é loja da Adidas, é a Manto Santo que tá lá, para vocês saberem. Eu perguntei para atendente, falei assim, viu, mas cadê a loja da Adidas? Ela foi essa aqui. Eu falei, não, mas essa aqui é Manto Santo, cadê a loja da Adidas? Não, é essa aqui que tem aqui no Morumbi. Essa que falaram que ia ser inaugurada? Isso, essa mesmo. E quem teve, para mim, o melhor patrocinador de São Paulo de material esportivo foi a Reebok. E aquela, vocês lembram daquela loja da Reebok, não? Aquilo era uma loja. A loja deles era fé. Pô, tinha polo, era um absurdo, era espetacular o contrato com a Reebok. Foi o melhor fornecedor de São Paulo, disparado, do que eu me lembre. Então, São Paulo faz tempo que não tem, né? Uma fornecedora assim de material que seja, não ia falar assim perfeita porque é impossível, mas assim de boa qualidade, com boa distribuição. O problema do São Paulo hoje é distribuição. Não tem distribuição de produto. É complicado, né? Tá feia a coisa em todos os sentidos, né? E falando do momento atual, o pessoal que me conhece, vê o programa, sabe. E não só eu, né? Os outros integrantes. Precisa nem assistir o programa, só seguir seu Twitter. Seguindo o Twitter. Aliás, qual é o Twitter de vocês dois, hein? O meu Twitter da torcida, né, é UKSPFC. Quem quiser pode seguir lá. O meu é @SPFCCanérica. E eu tenho também o Instagram. Vou voltar agora com o Instagram. Eu parei também, depois do fracasso do Brasileirão, não quis nem mexer com o Instagram. O Instagram eu tenho, mas não mexo também. E tem o pessoal, tem o grupo do São Paulo FC Mundo também no Instagram. O Instagram, todos nós. Todos estão lá, confiram. Que tem foto que a gente. Eu não posto muita coisa, mas tem foto do pessoal. O Rafa foi no Morumbi, tirou um monte de fotos, é muito legal. E falando do momento atual, Roberto, Momento atual. o que você acha que vai acontecer em 2020? Vamos ver, 2020. Diniz campeão paulista. Cara, eu, ao contrário de vocês, eu acredito no trabalho dele. Eu acredito que é o elenco mais qualificado que ele tem na mão para ele exercer, colocar em prática o que ele pensa em valor de futebol. Eu não acho que ele está atrás de outros técnicos com o que ele pensa, com as mudanças que ele está fazendo. Mas também a gente depende muito da preparação física dos jogadores e do departamento médico. A gente teve muitos jogadores no ano passado no departamento médico e mal começou o ano, a gente já perdeu o Valls. Parece que eu ouvi falar hoje, não tenho certeza. O Gabriel Sara também, né?
Gabriel Sara se machucou. O Elinho, o Elinho Cachaça também, né? Parece que o Elinho voltou hoje, o que eu tava lendo lá, e parece que ele voltou a treinar hoje. Então, aí fica complicado, porque o Elinho parece que vai ser o substituto do Antony, enquanto o Antony tá fora. Aí o cara se machuca, vai colocar quem lá? Então, o Elinho, se não me engano, já tentou ano passado, né? Com o Jardine, né? Ele começou como titular, o Elinho, mas não correspondeu, perdeu, né? Elinho Soninho. Ele fez aquele golaço, o primeiro toque que ele deu no time profissional. Iludiu todo mundo. O Lambos. Depois nunca mais fez nada. Iludiu todo mundo e deixou a gente na mão, né? Eu acho que e o outro, acho que não volta. Moleque. Assim, o que eu achei importante foi a mudança de alguns, né, do departamento médico e, né, e no modo geral, a vinda, né, do médico que era do Santos, né? Filho do Turíbio, fisiologista. Isso, eu achei extremamente válido para o clube. Fiquei sabendo, né, de uma pessoa que o São Paulo fez uma melhoria no refis, antes da começar a pré-temporada, né? Trocou alguns equipamentos, fez uma melhoria de equipamento. Então, acho que tudo isso, no modo geral, vai diminuir a questão de lesões, né? Lesões, contusões e tal. Só que a questão, se depender só do departamento médico do clube, tudo bem, mas o problema não é esse, né? A questão, os preparadores físicos eu acho que são muito ruins do São Paulo, o preparador de goleiro eu acho que é muito ruim do São Paulo, mas não tem como mudar tudo, né? Inclusive, Rafa, os que mandaram embora, o Altamiro Bottini, que era o coordenador, que era uma porcaria, foi mandado embora lá do Palmeiras, só que ficou o Pedro de Campos, que é peixe do palmeirense que tá lá dando entrevista pro o tal do Pássaro. Peixe dele, então não tiram. E o Sanches está lá também, não tiram. Então o São Paulo acha que o torcedor é vitalício no São Paulo, né? O Sanches é vitalício no São Paulo. Tá lá desde a minha época, 22 anos atrás, e já tava lá antes. Muita gente boa, mas infelizmente, né? Gente boa não quer dizer bom profissional. Então, São Paulo acho que a gente é trouxa. Eles fazem, se me engana, que eu gosto, como se tivesse alguma mudança, e tá a mesma coisa. Tá aquele palmeirense, o presidente de fato do São Paulo é palmeirense. Eu tive a oportunidade de conhecer o Walter Ramos, né? Que foi preparador físico, né, de 92, 93, na área de tele e tal. O raio. Né, que teve aquele problema, né? Aquele acidente que o raio caiu nele, né? E conseguiu se salvar e tal. O Walter Ramos falou uma coisa para mim, que hoje, né, que ele tem conhecimento do São Paulo, os caras só podem treinar 2h30, 3 horas por dia, olha lá. De uma forma um pouco mais intensa, mas é isso. É treino de 2, 3 horas. Ele falou assim que na época dele era das 8 às 5 da tarde treino. Parava para almoçar, descansar um pouco e treino. Escura do caramba. O cara. Você não vê muito mais, gol de falta agora nos campeonatos. Não. Porque, o cara não pode treinar muito falta, que vai ficar com a perna cansada, que não... meu. E treinar fundamento, graças ao Tele, o Cafu foi o que ele foi. O Cafu era um perna de pau, ele dava canelada na bola. Quando ele a gente não precisa ir muito longe, não, André. Por exemplo, acabava o treino, o Rogério Ceni pegava 100 bolas lá e treinava 100 faltas por dia, entendeu? Até quando ele se aposentou, ele treinava lá, entendeu? Então, assim, o preparador fala, você vai fazer meia hora de esteira e meia hora de treino físico, é o cara que vai fazer. Ele não vai querer pegar a bola depois e ficar treinando. Então, assim, é ordem para não se contundir, ter uma lesão. E tem lesão do mesmo jeito, pra né? Tudo. Tem lesão para tudo. O cara não treina e tem lesão. O cara joga e tem lesão, melhor então treinar e ter lesão. E pode decidir um jogo aí numa bola parada, numa cobrança de escanteio. Eu coloquei no meu Instagram lá a falta do menino Anilson, vocês viram? Né? Pela terceira rodada da Copa São Paulo, o gol de falta que ele fez. Eu não estou acompanhando a Copa São Paulo. Foi um golaço de falta, assim, que o menino com muita personalidade e tal. Teve um seguidor que falou assim pra mim, eu não lembro a última vez que o profissional do São Paulo fez um gol de falta. Eu ia perguntar para vocês isso, eu também não lembro. Eu também não lembro, eu não lembro. O ano passado eu não lembro de gol de falta de São Paulo. Esse primeiro, assim, foi, não sei se é o último, mas o que veio na minha cabeça foi o gol contra o Botafogo, do Lucas Fernandes.
1-0. Então, isso Foi a faz primeira rodada em 2018 ou 17? Eu não lembro o 17. ano, mas também não sei se é o último. Talvez não seja, mas foi o que veio na minha cabeça, para você ver. Então, só para você ver como a equipe do São Paulo não treina falta. Não tem treinador, o jogador não pega e treina. Os do Hernanes também. Na passagem do Hernanes de 2017, ele fez gols de falta. O Hernanes contra o Botafogo. Teve um gol do Daniel. Não, o Daniel não fez. Contra o Cruzeiro também ele fez. Cruzeiro no Morumbi, ele fez um gol de falta. O Reinaldo deve ter feito um gol de falta recentemente aí, mas não tem. O Reinaldo fez o gol contra o Fluminense, né, o ano passado, no Maracanã, na vitória por 2-1, com a falha do goleiro do Fluminense. Verdade. Mas eu não lembro se teve um outro. Tudo bem, para mim, sim, foi uma falha do goleiro, foi gol de falta, mas pouquíssimos. Eu lembro quando o São Paulo ia jogar contra o Corinthians, ou o Corinthians, ou vice-versa, o corintiano ficava com medo das faltas do Rogério. O São Paulino, lá vem o Marcelinho, vai bater falta, lá vem, cuidado com a falta na boca da... Agora, não tem mais aquele cara, esse cara vai bater a falta agora, é quase gol, é meio gol dali. Não tem mais. E é um fenômeno do futebol brasileiro muito mais exacerbado no São Paulo. Você assiste os campeonatos europeus, o próprio MLS aqui, o que tem de gol de fora da área é uma enormidade. Ninguém chuta de fora da área. Por isso que eu falo, brasileiro irritante. O futebol brasileiro quer entrar tocando dentro da área para fazer gol dentro da área. Não tem jogada. Eu li uma reportagem uma vez do Beckenbauer falando por que o Guardiola é odiado pela não tô falando, tá? Pela old school. Futebol alemão é muito objetivo. No treino, ele parou um treino porque alguém chutou pro gol. Ele falou: não, nós não demos ainda 30 e tantos toques na bola. Então, essa mania de tic-tac que fala, né? Com os Messi dá certo. Com os jogadores que tem no Manchester City, dá certo. No São Paulo, é tic-tac, passe para trás, passe para o lado, goleiro para o zagueiro para o volante para o zagueiro. Então, e não tem mais, acho que esse foi o mal que foi pro futebol, na minha opinião, essa obsessão com posse de bola. Pode olhar que na maioria dos jogos, time com posse de bola, eu tenho reparado muito nisso, perde. Tenho reparado muito nisso. O que a gente vê, né? O Fernando Diniz, qualquer entrevista que ele dá, com vitória ou sem vitória, né, em derrota, ele sempre fala a posse de bola. A gente perdeu, mas a gente teve um volume de jogo maior, assim. Só que se a gente for comparar em questão de volume de jogo, o que ele fala que é volume de jogo, para nós é uma derrota, porque ter 75% de posse de bola, lateral, zagueiro, goleiro, volante, sem um objetivo... E 2 chutes a gol em 90 minutos. 2 chutes a gol não é volume de jogo. Sim, na minha visão, tá? Eu acho que o Fernando Diniz, para esse ano, a pressão que ele vai ter vai ser muito maior. Eu acho que se ele perder uns 4, 5 jogos aí no Paulista, ele não chega nem para Libertadores. Pior que na segunda rodada já tem Palmeiras. Tudo vai levar 2 piabas, vai ser mandado embora. Ele não chega até o fim de março. Essa é a aposta que eu faço. Aí vão contratar outra merda. A sorte nossa que o jogo do Palmeiras não vai ser no Allianz, né? Vai ser em Araraquara, parece, né? Por causa do Allianz estar em reforma, o gramado. O chiqueiro tá. Estão colocando o pasto sintético no chiqueiro, né? Então, sim. André, sabe o que eu falo, cara? Capim sintético. Olha, gramado sintético, para mim, não é muito ruim, não, cara. Eu acho que rola mais a bola, viu? Eu acho que é melhor, é mais velocidade ainda. Dessas aí, porque eles querem fazer shows também, então é menos tempo para desmontar e com grama você precisa... porque assim, vamos falar assim, o time do Atlético Paranaense é um time rápido. Eu vi o jogo, eu tava no Morumbi no jogo do Atlético Paranaense São Paulo, o time do Atlético Paranaense é um time rápido, é bem rápido. Detalhe, técnico deles, tem 12 anos o técnico do Patético, e deu um nó no gênio Fernando Diniz. Então, assim, eu acho que a questão da grama sintética, para um estádio, por exemplo, que não tem uma drenagem boa, a grama sintética é o melhor resultado. Mas você sabe que eu falei uma vez com um amigo meu ainda no Brasil, que fazia
vendia grama sintética. É bem mais difícil manter a grama sintética do que o gramado natural. Sim. Porque rasga, porque ele fica. Você vai ver o Tijuana no México, tem um gramado. Tá lá faz um tempão, uma desgraça, tá? A manutenção é Buraco, muito né? mais difícil, é bem mais. Então não é. É mais prático, porque o chiqueiro não é dos porcos, é lá da construtora. Então o que eles querem é fazer show. Então, mas É, o segundo, e vai jogar lá com o. E nós vamos botar o palmeirense na zaga. o Luan. Não, o Arbolenda, como Ah, dizem. Um cara que não devia nem estar no São Paulo mais. Enfim. assim, é difícil Eu, falar, viu? eu concordo em partes, mas é um ativo do clube. O clube tá passando o Pires. Tem que manter o cara. Eu tenho certeza que se ele fizer um bom campeonato e chegar uma proposta, não vão fazer, não vão É. medir esforço para segurar ele. Agora Ainda sim, agora vamos com pensar assim, André. Tudo bem, mandar sua Arboleda embora, vender sua Arboleda, qualquer proposta. Quem hoje nós teríamos para falar assim, esse é um cara que vai ficar na zaga do São Paulo junto com o Bruno Alves? O Valse, que se contundiu, infelizmente. O Não, Anderson Martins, ambos são melhores que o cara. O cara. Tem o seguinte: Nossa, eu não pega gosto esse cara em do clássico. Anderson Martins, não tinha nem que estar no elenco, mas Não, mas peraí. Pega o Arboleda em clássico. Quantas falhas em jogo decisivo ele cometeu? é igual o Rodrigo Múltiplas. Caio. Igual o Rodrigo Múltiplos. Caio. O Rodrigo Caio cometia falhas em clássico É a absurdo. mesma coisa. Então eu não acho o Arboleda nada espetacular, pelo contrário. E é que vai cabecear, não sei o quê, dar uns carrinhos de vez em quando. Mas é o cara que falha, é o Rodrigo Caio equatoriano. É o que você falou. Vê o último jogo no Chiqueiro lá, errou É, 2 vezes. Então, vai chegar num jogo desse, vai chegar num jogo lá no Chiqueiro, vai falhar, e aí como é que fica? e não é só isso, não, né, André? A gente tá falando de jogar na arena lá, né, com a torcida do Palmeiras, impressão e tal. Isso não vai ser nada comparado se jogar contra o River Plate no Monumental de Núñez. Entendeu? O Arboleda, a Horrível. chance de ele Cara. falhar um jogo desse é altíssima, vamos falar assim. Mas que hoje nós não temos elenco para suprir a ausência do Arboleda. Infelizmente, hoje não temos. Ele é um ativo O do Fernando, clube, o é Fernando, visado e não temos. o Fernando Diniz achou. O Luan, que tem 1,76 m, tá com ele na zaga no treino. é o novo Mascherano, cara. Eu acho o Luan um baita jogador. Baita primeiro volante. Mas o cara tem 1,76 pra jogar na zaga. Botar o quê? Botar o quê? Botar uma perna. Como é que fala? Que as pernas de. Bom, assim, A manco, sei lá. o meu meio de campo do São Paulo hoje não seria o Luan de primeiro volante, o Lisieiro e o Hernanes. Seriam os três ali. O Tietchan pra mim estaria fora. Banco? Seria banco. Eu colocaria o Tietchan de primeiro volante. Escalem o São Paulo de vocês, então, o que vocês acham em 2020. Vai lá, Roberto, escala aí. Jean? Não, brincadeira. Volpe, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda. Infelizmente tem que escalar o Reinaldo, mas é um cara do elenco que eu não gosto. Nem eu. Horroroso. Nem para vestir a camisa do São Paulo nunca na vida, mas Concordo. tem que ir com ele. Já que o Diniz gosta de testar, o Lisieiro jogou de lateral esquerdo na base. Por que não voltar? Eu sempre falei o isso. Lateral esquerdo da Copinha, o lateral esquerdo da Copinha, que eu não me lembro o nome, esse moleque é bom. Wellington. Esse moleque é bom, que eu acho Bom, que ele sim. sobe logo. Dupla de zaga também é boa, os grandões lá. E o lateral direito também. Vamos lá, na volância agora. Colocaria o Tietchan, Daniel Alves e Hernanes. Não mudaria muito do que tá agora. E na esquerda caramba, fugiu o nome dele agora. Vitor Bueno. Vitor Bueno, Pablo e o Antony. Acho que a maior mudança que eu faria mesmo era testar o Lisieiro na lateral esquerda. O Lisieiro na lateral esquerda, eu acho que é que o Lisieiro ele tem uma boa saída de bola, né? Vamos falar assim, ele consegue ainda quando ele quer jogar, quando ele quer jogar, ele tem uma visão diferenciada. Quando ele quer e quando ele consegue, né? O cara não consegue.
Então, ele quando abre um espaço ali e ele quer jogar bola, ele tá focado, ele consegue, sim, ele tem um passe muito bem feito, né, em Qualidade de bola profundidade tem. e quebrar a linha de zagueiro, Grande qualidade técnica ele tem, muita qualidade técnica. muita. Só que cabecinha. Não é à toa que ele tá sempre sendo sondado pelo clube europeu, né? Vai lá agora, Rafael. Sua escalação, Rafa. Vamos lá. Volpe, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Eu colocaria Luan, né? Luan, Lisiero e Hernanes. Colocaria o Daniel Alves também, faria no 4-4-2. E o meu seria Vitor Bueno e seria o Antony. Não colocaria o Pablo. Eu acho que o Pablo jogaram 32 milhões de reais no lixo, na minha opinião. Bom, depois que eu vi essa semana que o Volpe fez 4 gols no treino e o Pablo não, põe o Volpe de 9 ali que vai estar melhor. Então, eu também não é para mim, não é jogador de São Paulo, para o São Paulo, mas nem. Sabe por quê? Porque assim, eu acho que o São Paulo, com um 9 fixo ali, faz tempo que o São Paulo joga com um 9 fixo, não tem dado resultado. Então, de repente, ali, chegando à frente com o Hernani, jogando um Daniel Alves chegando ali como um falso 9, acho que a chance de sair gol é maior do que um fixo. Eu concordo. O meu São Paulo seria o Volpe, Fran, Bruno Alves, Anderson Martins ou um Cone e o eu colocaria o Lisieiro. Eu concordo com o Roberto. Sei que não vai acontecer, mas seria algo que eu faria. O Tietê, o Lisieiro, não, desculpe, o Tietê, Hernanes e Dani Alves. Talvez colocando ali o Vitor Bueno. Eu não gosto tanto dele, mas ele faz mais gol que o Pablo. Quem não faz? O Vitor Bueno talvez jogando no 4-4-2. E no ataque o Antony e o Pato. Porque eu daria mais uma chance pro Pato, que ele vai começar a ganhar 700 mil. Eu daria mais uma chance pro Pato, porque ele é melhor que o Cavante. Aí que tá. Não, mas é no 4-4-2. O Pato jogaria como segundo atacante, né? Isso, no 4, porque é onde ele rende. Ele rende. O problema é o seguinte: o gênio, o professor Diniz, tacou o cara de centroavante, de 9 fixo. Ele não é, nunca foi e nunca será. Pato, ele joga ou no 4-4-2, como um dos dois atacantes, ou pelas pontas, principalmente pela esquerda, fechando para o meio. O Pato ele jogou um tempo na China como um meio atacante, né? Ali chegando de trás. Ele teve um bom aproveitamento. Né? Teve um bom aproveitamento. O Pato ele tem bom chute de fora da área. Ele tem boa visão. Quando ele está de frente pro gol, ele tem boa visão. O problema é que o Pato ele está acomodado. Essa que é a verdade. Eu quero saber da filha do Santos, do Silvio Santos. Ele está acomodado. Está acomodado. Embora eu acho que esse ano o Pato e Hernandes serão uma grande diferença do São Paulo esse ano. Agora, eu tomara. E outra coisa, né? Isso também é culpa de técnico e de diretoria. Você viu algum jogador acomodado quando o Tele era técnico? Quando o Muricy era técnico? Não tinha. O cara cobrava. O que acontece? Bom, o jogador manda. Os jogadores mandaram a Aguirre embora. Mandaram a Aguirre embora. Imagina o Aguirre com esse elenco na mão. Pois é. E aí, contrataram o Fernando Diniz porque o Dani Alves deu. Ele nem sabia quem é. Vamos pôr aquele técnico do Fluminense lá. Porque ele sabe que vão pôr o cara lá, que, inclusive, isso é público. O Fernando Diniz diminuiu o treino, o time ganha um dia a mais de folga. Tudo isso. O Cuca, ele mal. Foi uma decepção muito grande, mas o cara chegou. O jogador contrata e manda embora técnico do São Paulo, no São Paulo. Hoje o São Paulo não tem, o São Paulo hoje não tem diretoria, não tem comando, quem comanda são os jogadores. A gente estava falando agora assim, da escalação, né? A gente tem que pensar uma coisa, que o Juanfran, provavelmente, se o São Paulo não for avançar na Libertadores, ele vai embora no meio do ano. Eu acho que ele não vai renovar com o São Paulo. O contrato dele encerra no meio do ano ou em dezembro? Pelo que eu entendi, encerra no meio do ano, se avançar na Libertadores, ele renovaria por mais 6 meses. Ah, bom. Então esquece. É uma boa. Eu acho bom para as duas partes, porque se ele não rendesse 6 meses também, é bom. É que assim... Eu gostei do Juanfran, tem gente que não gosta, eu gostei, eu achei que ele rendeu bem. É que assim, o Juanfran, ele tem aquela mentalidade europeia, né, de ter compromisso com o clube, com a camisa que veste, né, coisa que o futebol brasileiro não tem. Então por isso que ele caiu nas graças da torcida. Hoje, se perguntar, 95% quer o Juanfran de lateral.
Preferem ele de lateral porque sabe, que por mais que ele seja limitado tecnicamente, ele é jogador raçudo. Mas sabe qual é o problema do Juanfran? Ele não é um cara que apoia muito. E o brasileiro está acostumado com o lateral que apoia. Veja o jogo lá contra os Mulambos no Rio, aquele Bruno Henrique que todo mundo fala, não, não pegou na bola. Foi a melhor apresentação do Juanfran, porque ele é um lateral defensivo, né? O europeu joga no 4. Roberto, você sabe melhor de tática, muito melhor do que eu. Né? O europeu 4-4-2 é 4-4-2. Raramente os laterais avançam da maneira. Ou tem um que vai, não são os dois, né? Então ele tem a mentalidade defensiva, o brasileiro é acostumado com Sempre todo laterais mundo atacando, defensivos. né? Então é. Mas eu acho que ele é um bom jogador, tem compromisso e honra a camisa. É. Sim. Ele faz o quê? 6 meses está no São Paulo. Tá aí pedindo passagem também. Quem? O Igor Vinícius. Então, o Igor Vinícius. Gosto dele. Eu gosto dele. Mas ele. É um moleque que vai. Assim, se ele tiver cabeça no lugar, entender tática. Ele é totalmente limitado. Ele é porra louca também. Ele não vai. Faz desinvestado. Não, ele é totalmente limitado nas coisas, né? Você vê assim que ele não acerta um cruzamento em 15, né? Deixa lateral, deixa atacante passar nas costas dele, tá nem aí e tal. Mas melhorou muito, cara. Eu olhava pra ele jogando e falei, nossa, meu Deus do céu. Então, o Igor Vinícius hoje, a gente pode falar assim, que a gente tem um reserva, assim, a altura, um quebra-galho, vamos falar assim, né? Ele é um quebra-galho hoje, o Igor Vinícius. Não, ele é novo, é preparar o menino para o futuro. Ele tem chance de ficar muito tempo no São Paulo. Precisa de um técnico, né? Não essa porcaria que tá lá, não vai adiantar nada. Não treino, não tem jeito, né? Só um adendo aqui. Com o Diniz, hein? Não, o Diniz não tem jeito, cara. Esse aí não tem jeito. Só um adendo da minha escalação. Quando o Igor Gomes voltar da seleção, ele faria o meu 4-4-2 e o Vitor Bueno iria pro banco. Porque esse menino, para mim, também a cabecinha dele não é muito boa. Mas o Igor Gomes faz a diferença. O Igor Gomes, ele faz a diferença. Quando ele tá concentrado, ele faz a diferença. Então o Igor Gomes, para mim, faria ser a titular absoluta desse time. Dele também. Ele para mim, não tem que arrumar um jeito dele jogar no time titular. Por exemplo, igual vocês estão falando de jogar com falso 9 ou jogar até mesmo sem um atacante fixo. Aí eu tiraria o Pablo para colocar o Igor Gomes. Então, uma coisa assim que eu achei, assim, uma coisa que eu achei muito diferente eu fui nos 3 jogos que eu tava no Brasil, eu fui no Morumbi, né? O Atlético Mineiro, Paranaense e o Fluminense. Quando o Atlético Mineiro... Que pé frio! O Atlético Mineiro te ganhou. Pô. Só esse, né? Os outros... Não, mas o jeito que o São Paulo jogou os outros 2 é brincadeira, viu? O Fernando Diniz não existe pé frio, é o cara, é o técnico. Mas assim, o Igor Gomes contra o Atlético Mineiro, quando ele quis jogar bola, ele conseguiu destruir o adversário, conseguiu pôr na roda a defesa do Atlético. Só que o Daniel Alves não estava jogando contra o Atlético Mineiro. Ele voltou contra o Fluminense. Parece que quando o Daniel Alves está em campo, parece que o São Paulo sente um peso maior. Eu tô falando isso por quê? Porque assim, tudo envolve o Daniel Alves, tudo tem que passar por ele, tudo ele tem que fazer. E quando não tá o Daniel Alves, parece que o jogo flui. O jogo parece que a molecada consegue fluir. Então teve gente que eu fui criticado bastante lá. Falei, pô, eu acho que o Daniel Alves hoje, o São Paulo, assim, gastou um dinheiro que eu acho que não teria necessidade. Concordo. Fazer o Daniel não correspondeu. Por enquanto, não correspondeu. Não correspondeu. Ganhar 1,5 milhão. mas tem o marketing, tem... Que marketing? Não contrataram o cara. Quando contratou, eu falei, não, já só contrataram o cara porque tem uma parceria. Não tem, não tinha, não tem e não vai ter. Quem quer investir no São Paulo? Então, aí... Mafiosos na direção? O que eu penso? O Daniel Alves hoje, ele não fala assim, que retorno que ele tá dando pro clube hoje? Nenhum. Eu acho nenhum. Aumentou sócio torcedor? Quase 0 de sócio torcedor aumentou. Aumentou venda de camisa? Beleza, no primeiro mês dele, rebentou de vender camisa, mas depois acabou. Então, assim, eu acho que o São Paulo poderia ter investido, ainda mais contratando o Juan Fran ainda, né? 2 caras assim, da mesma posição, praticamente a mesma idade. O São Paulo podia ter largado mão dos 2. Eu acho que o Daniel hoje tinha mercado na Europa, podia ter ficado na Europa. E o São Paulo poderia usar a base, né? O Igor Gomes como sendo titular, porque ele tá usando a 10, o Daniel Alves. O Igor Gomes faz mais que ele. Eu acho que o Daniel Alves... Você poderia ter investido essa grana no atacante fazedor de gol mesmo. Então. Mas aí a gente pega
por falar em investir, vamos pegar 10 milhões no Jean, 6 milhões no Trellis, 10 15 milhões milhões do no Diego Souza. Souza, 26 milhões no Pablo, me ajudem, 4 milhões no Maicon Suel, 2 milhões no Jonathan Gomes, o pior jogador que eu vi jogar na minha vida com a camisa de São Paulo. Tinha sido, Carneiro, então, tinha sido 11 milhões no Reniel, que agora trocou com o Vitor Bueno, mas era 11 13 milhões. milhões no Daniel. Eu só chamo de Ruiniel. Nossa. E problema de extracampo. Carneiro, mais 2 milhões. Se fizer a conta aí, você passou de 100 milhões fácil. Fora. Dinheiro mal investido. Mal investido. Léo Pelé, né? Esquema, né? Quanto? Tem 4 esquema. milhões? Não, O Léo Pelé foi 4 milhões? Quem? O Léo Pelé foi 4 milhões? 2 ou 3, se eu não me engano. Léo Pelé, meu Deus do céu. Pelé devia processar esse cara para usar o apelido. Calazans ganhando 500 mil por mês, praticamente. 400, quer dizer, como o atacante que nunca fez gol na vida. Pô, ganhando uma bala dessa Não, então assim. E o que acontece? Jusilei ganha 750 pau por mês. O Hudson ganhando quase 500 mil por mês. Como pode, cara? Renovaram o Hudson. E aí é o seguinte, o que faz? E outra coisa que ninguém fala é que nessas renovações tem luvas, que é sempre uma grana, é 2, 3 milhões que ele dilui com o salário. Mas quando o pessoal fala de salário, o salário não inclui as luvas. Não, é só o salário. Então, fora a premiação, fora as luvas, fora o direito de imagem, um monte de coisa. O Jusilei, com tudo isso, passa de 1 milhão por mês. Tranquilo. E aí você vê o seguinte, fazem essas cagadas. O jogador porcaria ganha uma fortuna. Aí o que acontece? Ninguém quer comprar. Ninguém quer, porque ninguém é trouxa de pagar salário para esses caras e fica com o cara encalhado. Aí vai, empresta para um time porcaria. Pagando metade do salário. Não, sabe como funciona? O São Paulo, que tem relação, paga o salário inteiro e recebe o reembolso. Quantos centavos o São Paulo vai receber de reembolso do Fluminense pro Hudson? Vai pagar tudo. É o que acontece. Sempre é assim. Eu dou um craque de bola aí. Você falou de emprestado. Foi pro Cruzeiro. Everton Felipe. Não, parece que tá. Tem esse também na lista. Mas parece que tá meio emperrado. Porque o Trellis não quis ir, né? O Trellis não quis ir. Trellis fazendo exigências. Então mas tá enrolado. Ele vai pra lá, não vai receber. Eu tava conversando. Bom, eu não sei a opinião de vocês, né? Mas, por exemplo, eu tava conversando a respeito do Elinho, né? O Elinho, ele, o ano passado, ele foi querendo ir pro Sub-20, né? E ele não aceitou ir pro Sub-20. Né? Ele não quis jogar no Sub-20. Aí eu falei pro cara, o cara falou assim, mas tá certo, porque já jogou profissional, tinha que pensar pro outro dia. Eu falei, não tá certo. Se o clube mandar o Elinho cortar grama do CT, ele tem que cortar grama do CT. Ele não tá jogando bola pra isso. Em clube que tivesse comando, isso não aconteceria. Você não quer jogar no Sub-20? Tchau. Principalmente jogador da base. Eu sou um pouco mais conservador com essa história de patrimônio do clube. Acho que o maior patrimônio do clube é isso aqui. E é o torcedor. E o torcedor. Sem dúvida. Isso aqui é o torcedor. E o problema é que, por conta disso, eu entendo a questão financeira, mas você podia, perfeitamente. Você arruma um clube por Arboleda. Se o cara empresta alguém pagando salário, arruma fácil. O problema é que a cultura no São Paulo, a cultura que a direção deixou tomar conta, é de panela. Tinha a panela do Nenê, agora a panela do Daniel. Não tem comando. Como pode o cara da base, tem 12 anos, não vai jogar aqui. Onde já se viu isso? Eu não sabia, inclusive, dessa. O que vocês acharam, então, da diretoria do São Paulo ter afastado o Léo Natel com o pré-contrato com o Corinthians? Acharam certo? Isso. Bom, primeiro, que isso aí tem esquema. Tem esquema isso aí. Com certeza tem esquema. Porque não se explica isso aí. Ninguém é incompetente a esse ponto. Que era um bom jogador o Léo Natel, hein? Bom jogador. Bom, para mim o Léo Natel é mais um de sempre. Mais um João Paulo, mais um Pedro Portaluzzi, todas essas coisas. Agora... É melhor que, por exemplo, é melhor que o Trellis, ele é. Melhor que o Calazans, com certeza. Mas assim, pelo que eu apurei, né? O São Paulo tentou renovar com ele 2 vezes. Com o Léo Natel, porque o São Paulo tinha a intenção de emprestá-lo novamente. Porque por causa da idade, né, tal. Ele não quis renovar e assinou um pré-contrato com o Corinthians antes de avisar o São Paulo.
o Corinthians ofereceu para o São Paulo, parece que 20% de uma futura venda para liberar o garoto agora. São Paulo não quis liberar. Aí eu vi um monte de gente falando, mas tem que liberar porque vai atrasar a vida do garoto, 6 meses. Eu falei assim, se quer que libere, não ofereça 20%. Pague lá uma taxa para São Paulo e libera o jogador, então. Já que não vai pagar multa, já que perdeu mesmo o jogador, já assinou contrato com o Corinthians paga lá um valor, 1 milhão, 2 milhões, e libera o jogador. Agora, não, mas tem que liberar. Não tem que liberar. O São Paulo não é obrigado a liberar. Ele teve contato com o São Paulo até junho. Então, se ele fez essa questão com o São Paulo de não aceitar a renovação e ir para o rival, o São Paulo tem mais direito de deixar ele lá, treinando separado. Não, ele não tem que liberar. E eu acho o seguinte, essa história que não quis renovar foi a mesma mentira que contaram com o Militão. A negociação, falo isso 1000 vezes, já falei que nunca vou cansar de falar. A negociação do Militão com o Real Madrid usando o Porto de Ponte é o maior escândalo, é um caso de polícia, de lavagem de dinheiro, de formação de quadrilha, é uma barbaridade. Não quis renovar, então o Porto pagou 5 milhões porque ele não queria renovar. Aí 2 meses depois ele vai por 30 milhões para o Real Madrid. E pagaram 28% de comissão. 28%. São Paulo pagou pela venda dele pro Porto. Tá no balanço do São Paulo. Tá lá no balanço. Como é que você quer um time desse, com uma diretoria dessa, ganhar alguma coisa, gente? Eu acho que se o São Paulo não for rebaixado esse ano, é lucro. Eu tô nesse... Porque o elenco é bom, não discuto. Só que você tem uma diretoria que tá levando o clube pro buraco financeiramente e você tem um time sem comando com um cara que é um estagiário, um cara que tem 30% de aproveitamento na vida, rebaixou o time, ganhou um jogo do Audax lá 2, eliminou São Paulo, eliminou Corinthians, virou o Gito. Quem é verdade que você queria do São Paulo? Quem que você contrataria pro São Paulo, então? Como técnico? Um técnico estrangeiro. BKSS, o próprio Mohamed. BKSS no São Paulo. É? Eu gosto do estilo dele, BKSS. Um baita técnico é o Mohamed, técnico argentino que é do Monterrey. Baita técnico, ganhou agora a Liga Mexicana. Baita técnico. Tem várias outras opções aí. Você tem o Pekerman parado. Você tem o... Bom, o Kudê já foi pro Inter. O Pekerman. O que eu gostava de técnico estrangeiro é aquele que foi para o Atlético Mineiro agora, que era do Independente Del Valle. Também é bom técnico. Né? Cara novo. O que foi para o Atlético Mineiro era o técnico da Venezuela. O Damel. Damel, é esse mesmo. Então, cara novo, ele fez estágio no City. Então, assim, tem tudo. Não ia ganhar um salário muito alto, porque estava vindo primeiro emprego no Brasil. Eu tinha pensado também, até o São Paulo poderia ter feito uma proposta que era auxiliar do Guardiola, que agora está no Arsenal, né, o Arteta. Mas parece que ninguém quer trazer cara da Europa, né? Esse é o problema, Roberto, você que é treinador. Eu acho que o futebol brasileiro tem... Agora, graças a Deus, está abrindo isso, mas existe uma arrogância da mídia, dos treinadores e dos dirigentes de achar que o Brasil ainda é o país do futebol. O Brasil não é mais o país do futebol. O Brasil parou no tempo. O Brasil parou no tempo por quê? Você tem métodos de treinamento da Idade Média, parte física idem. Que treinador brasileiro tem entendimento? O que o treinador brasileiro faz é imitar alguma coisa lá de fora. E mal executada. E o que quebra tudo é a administração, né? Os caras são muito amadores. E às vezes o técnico até vem com boas ideias, mas o dirigente mente para ele e fala, não, eu vou te dar X jogadores, assina com a gente. Você vê o caso ali do São Paulo ali no Santos, o cara assinou com o Santos, apresentaram um projeto pro cara, e quando ele chegou não era nada daquilo, jogadores com salário atrasado. Também escutei que São Paulo, eu li em algum lugar, que o São Paulo também parece que estava com direito de imagem atrasado. Agora, saiu agora na mídia, né? 2 meses de o trabalho de um treinador, isso também. E também outra coisa, tem diretoria que pressiona para escalar jogador, como a diretoria de São Paulo faz. A diretoria de São Paulo mandava o Jardim escalar, e a diretoria de São Paulo mandou o seu Fernando Diniz, que obedeceu, colocar o Jusilei para ver se vendia. Tem isso também. Então, é uma bola de neve o São Paulo,
que vai acumulando. E outra coisa, o São Paulo está seguindo o modelo do Cruzeiro para cair. Uma folha de pagamento absurda. E olha, na hora André, que você começa a atrasar salário, depois você começa... O São Paulo só não cai Tem muito por causa da torcida. Por causa da torcida. Também. Pode falar, porque siga o Cruzeiro. A nossa torcida não é a torcida do Cruzeiro. Não tem como, não tem jeito. Se o cara invadir o CT, a gente vai invadir o CT. A torcida do São Paulo é assim. Se for para quebrar tudo, vai quebrar tudo. Né? Então, a torcida nossa não é uma torcida do Cruzeiro que ela meia dúzia para tentar fazer alguma coisa porque o resto não faz. Não, a torcida nossa não vai deixar isso acontecer. E nenhuma torcida do São Paulo apoia no momento difícil que nem a nossa. É. Vejam os 2 anos lutando para não cair, principalmente em 2016, né? 16, 17, 17, a torcida botava 40, 50 mil no Morumbi, fácil, no jogo domingo, 11 horas da manhã. Agora... 2013 eu ainda estava no Brasil, quando o São Paulo estava... Eu também. Nossa, perdemos... Tava caindo quando foi o Muricy, verdade. A gente tava... Era 2013 também, é verdade. Agora sim, uma coisa... Essa luta do São Paulo aí contra o descenso. Agora uma coisa boa, assim, que aconteceu essa semana foi, né, a gente tem que dar parabéns pro marketing ter feito, né, o pacote dos 9 jogos, né, entre Paulista e Libertadores. Acertaram uma, hein? Finalmente. Então, eu tava vendo lá, né, R$190 por 9 jogos para quem é sócio torcedor daquele, né, de R$30. Pô, R$190 para 9 jogos, tá barato demais. Então, assim, eu acho que essa vez o marketing de São Paulo acertou em cheio e não, assim, na minha cabeça vai ser no mínimo 40 a 45 mil por jogo. Tomara, porque vai ser difícil. Eu acho que o São Paulo não passa da primeira fase, infelizmente, porque vai jogar na altitude em Quito. Vai jogar na altitude em Quito e vai jogar no céu, que é lá na fronteira da Bolívia com o Peru, é quase 4 mil metros. E pelo que o São Paulo fez, nada... O São Paulo perdeu pro Fluminense do Marcão! O São Paulo perdeu do Fluminense do Marcão no Morumbi. Perdeu pro Atlético Paranaense, cujo técnico tem 12 anos, no Morumbi. E não perdeu, hein? Perdeu merecidamente. Perdeu. O Atlético colocou o São Paulo na roda. O que me leva a crer que um time que faz isso vai chegar em Buenos Aires e vai ganhar do River, vai chegar e vai ganhar o jogo em altitude, todo mundo se arrastando, todo mundo contundido. São Paulo, isso é uma constante no segundo turno. O São Paulo dava 15 minutos do segundo tempo, morria. Então, São Paulo, porque se você colocar futebol, São Paulo, pelo menos seria segundo aí. Só que nós tivemos um azar de cair no grupo que tem altitude e nós temos o pior preparo físico do mundo. Olha, então... André, eu acho... Aqui, ó, São Paulo vai fazer 12 pontos na primeira fase. Vai fazer. Ele vai ganhar as 3 em casa e vai ganhar do Binacional fora. Eu sou otimista, hein? Eu acho que o São Paulo, se ganhar... O São Paulo vai fazer uns 5 ou 6. Eu tô pessimista de uma maneira. E outra coisa, quem é pessimista não torce contra, tá? Que tá cheio de idiota aí. Pelo contrário, eu tô sendo realista aqui. Torço muito. Até a camisa do São Paulo que pesa muito. Sem dúvida, a torcida no Morumbi. Eu acho que o São Paulo ganha no Morumbi. Eu acho que realmente o São Paulo, os 3 jogos do Morumbi, o São Paulo vai ganhar. Ele vai ganhar e vai ganhar do Binacional na primeira rodada. Vai fazer 2 pontos. Eu acho que se ganhar, ganha 2 no Morumbi contra o LDU e o Binacional. Não ganha do Rio. Tô falando com o que tá aí, com esse técnico, etc. Aí. Embora o River, né, perdeu errado. O River perdeu uns 4 ou 5 jogadores, né, desde do ano passado para cá, né, do final da Libertadores. Então, assim, o River também não tá aquelas coisas. Mas né? Tem o técnico. Mas o River é River, né? O River é River, tradição, é a coisa que o São Paulo. Imagina o Fernando Diniz tentando arrumar um esquema para jogar contra o Galhardo. Meu Deus! Vamos ganhar lá, cara. Vamos ganhar lá. Mas tomara. O São Paulo, eu acho que vai ser campeão. Vai ser campeão de algum campeonato esse ano. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Desde que não seja com esse técnico. O problema é que com esse técnico não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Vai ganhar o troféu posse de bola. Vai ganhar. O Diniz vai ser campeão do campeonato esse ano, você vai ver. O problema é que vão tirar o Diniz lá para março e vão trazer
o Roger Guedes, Roger Machado, Jair Ventura, vão trazer outro fracassado, outra porcaria que pode ser influenciado, pode ser mandado, pode ser pau mandado do jogador e da diretoria. Esse é o modus operandi. Pelo amor de Deus. Se o Diniz for mandado embora, o São Paulo vai trazer o Mano Menezes, eu acho. Deus, quando o Diniz foi mandado embora? Não é se, é quando. Então, o André tá nervoso. Eu odeio esse cara de uma maneira. Só o Pássaro que eu odeio mais do que o Diniz. Enfim. Mas, gente. Como eu vou precisar ir? Então, 50. Pô, a gente quer fazer meia hora, 50 minutos. Quando o bate-papo é legal. Não, flui. Começa meio interessado, depois. Aí solta, né? É que você já tá mais experiente, é minha primeira vez. Primeira vez a gente nunca esquece. Pô, Roberto, Rafa, muito obrigado. Fantástico. Obrigado, vamos fazer mais programas. É muito bacana a gente tem um incentivo. Ver se a gente consegue arrumar o resto do pessoal de Dublin, né, da Austrália, né, para fazer tudo junto. Legal. E na hora que você tiver com outro pessoal lá da tribuna também, eu quero participar, hein? Só chamar. Claro. Com certeza. A gente sempre traz convidados. Vocês outros, com certeza, vão ser convidados. O Roberto falando da parte tática. Você falando, Rafa, do que você quiser, os dois. Vamos fazer mais programas. Vocês são... Fria, não. Falar da parte tática. Lógico, pô. Mas, gente, puta, fantástico, cara. Puta parte de papo legal. Em breve faremos mais programas e vamos coordenar assim para fazer com o pessoal dos outros países. Considerações finais para nós, então? Claro! Júlio, se você assistir, Júlio, volta, Júlio. Sumiu, hein, Júlio? Tá com saudade. O Julião tá devendo para nós, viu? O Júlio é o São Paulo FC New York. Sumiu. Bom, a consideração... André, tá deixando as pessoas com depressão. Obrigado pelo convite. Fazia tempo que a gente estava querendo bater um papo aí, né, de descontraído e tal, falar um pouco do São Paulo. Eu acho que o São Paulo esse ano vai levar algum troféu. O que eu faria? Eu jogaria o Paulista com o Sub-20 do São Paulo, treinaria essa equipe principal aí para Libertadores e principalmente para a Copa do Brasil, que eu acho que a Copa do Brasil seria, eu acho que o principal troféu desse ano, se a gente pudesse ganhar, principalmente em termos financeiros para o clube, por um clube e um título que a gente não tem ainda, e além de ser um campeonato rápido para nós, que vamos estar nas jornadas das oitavas de final, então eu acho que seria o essencial. Mas essa é a minha visão, né? Daria um tempo a mais para o Diniz trabalhar essa equipe principal, para não ser mandado embora em março, mas não vai dar tempo, não. Deixa o Diniz trabalhar, é o novo Tele. Novo Tele. Considerações finais. Só agradecer também pelo convite aí. Eu que não tenho muita intimidade com as câmeras. Sempre gosto de estar sempre nos bastidores. E se alguém aí de Connecticut estiver assistindo, galera, vamos se reunir aí, que a gente está parado aqui também, só nas redes sociais. Vamos se reunir aí de novo para assistir os jogos juntos. E nós precisamos marcar uma reunião mundial, né? Também não colabora, né? Aí que tá, né? São Paulo podia fazer uma reunião mundial, São Paulo FC Mundo, que seja no Brasil, onde você quer que seja, porque seria uma coisa muito bacana. Porque existe uma camaradagem, vamos dizer assim, porque todos nós temos os mesmos problemas, a paixão pelo São Paulo, a distância, e aumenta mais ainda com a distância. Então, uma coisa, cada um trocando experiência de como assiste os jogos. Então, é bem legal isso aí. Então, a gente precisa tocar adiante esse projeto. Com certeza. Só convidar que a gente estamos junto. Tamo junto. Rafa, Roberto, mais uma vez, grande abraço. Obrigado, André. Bom final de semana. Vamos ver a Copinha amanhã. Obrigadão, Roberto. Valeu, André. Abraço, meus amigos. Tchau. Tchau.